né? Um exemplo de fé, superação. Obreiro Dominique, se coloca de pé. Líder da secção 2, né? Uma forte salva de palmas a esse menino. Dai honra quem merece honra, né? Bom, Vinícius, líder da secção 1. Aleluia. Esses jovens, nós tivemos bastantes dias conversando, bastante tempo conversando. Esses jovens são homens de Deus. Eu vejo neles pastores muito abençoados, homens cheios do Espírito Santo. Irmãos, somos jovens, né? E às vezes eu digo para eles: nossa, louvado seja Deus, porque mesmo jovens nós temos uma mentalidade muito boa. Isso é maravilhoso. Não gostamos de extravasar com as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser levadas muito a sério. Então, orem por eles, né? Vocês são da secção 1 e 2, pastores, orem por eles. Se um dia eles de alguma forma fizerem alguma coisa no trabalho dos jovens da sua secção e você não gostou, não critique. Ore por eles. Porque um dia, amanhã ou depois, pode ser um jovem da sua igreja e ele vai passar pela crítica, por angústia, por tristeza. Ele vai precisar do amparo de alguém. Então faça hoje pela vida dos outros o que você quer que depois façam pela vida dos seus. Isso é uma política espiritual, é uma coisa muito séria, né? Vamos lá, amém? Vamos para a mensagem, né? Vem aqui, pastor Charles Nazário, um grande homem de Deus. Gostaria que a igreja se colocasse de pé para nós recebermos um grande amigo. E eu conheci ele num momento muito inusitado. Há 3 anos atrás eu fui pregar na Bahia e um bicho desconhecido, não sei o que é, entrou no quarto. O nome é lagartixa. E esse homem me salvou. Não que eu tenho medo de lagartixa, mas aquelas lagartixas da Bahia, meu filho, você não sabe o que. Vocês não conhecem? Ah, mas a chinelada desse camarada aqui foi só uma. A lagartixa viram 2 pedaços. Rapa para um lado, lagartixa para o outro. Foi ou não foi? Foi. Grande homem de Deus, muito privilegiado. Primeira vez dele no Rio Grande do Sul. Receba o homem de Deus com uma salva de palmas nessa noite. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Só quem está feliz dá um sorriso. Essa é a melhor forma de nós expressarmos a nossa alegria. Eu quero cumprimentar o anjo da igreja, o pastor Daniel Borges, pela honra de estar mais uma vez com ele. Também todo o corpo ministerial, né, local, distrital, os pastores, obreiros, diáconos e auxiliares. Ao nosso querido pastor Jairo Chus pelo convite, juntamente com toda a sua diretoria e líderes seccionais. Eu venho esse dia e esse evento no nome do Rei Jesus Cristo. Grandes são as expectativas para esta noite, mas eu também quero trazer a saudação, pastor, lá do triunvirato lá do Nordeste. 3 homens, eu dei 3 abraços ao pastor Daniel Borges. Porque eu liguei, falei com todos os 3 hoje e todos me recomendaram. Dei um abraço no pastor Daniel Borges, dei também um abraço em toda a igreja aí no Rio Grande do Sul. Então eu trago a saudação do nosso tesoureiro nacional, o pastor Francisco Antônio, né? Ele é o presidente também do Rio Grande do Norte. O nosso pastor Jonias, que é o supervisor. O nosso pastor Raimundo Fernandes, presidente distrital. E também o meu pastor, o pastor Manuel Souza. Porque quando eu saio de um estado para outro, de um distrito para outro, eu preciso vir debaixo da legalidade espiritual. Hoje eu fiz questão de ligar para todos eles, e todos eles liberaram uma palavra de bênção. Eu me sinto à vontade para estar ministrando nesse evento em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar o pastor Daniel Borges e toda a igreja a estar ministrando por mim, orando por mim, para que a gente possa ministrar. Por favor, pastor. Levantamos as nossas mãos em nome do Senhor Jesus. Pai, na autoridade da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco através da boca do profeta, Senhor. Que a Tua palavra chegue aos nossos corações, muda-nos, transforma-nos, alimenta-nos, ó Senhor. Usa esse homem para ministrar aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Mais uma vez as palmas louvam o nome soberano do Senhor Jesus. Glória ao Rei. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 20, louvado seja Deus. Já passou a primeira impressão, o sotaque um pouco diferente, né? Vocês vão aprender ao longo da mensagem que eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, eu digo ou não digo? E aí nós vamos refletir acerca de Mateus capítulo 20, versículo a seguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Vamos lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada. Repita comigo, de madrugada. Ele saiu na madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. Verso 3. E saindo perto da hora terceira, repita comigo, hora terceira. Nessa hora ele viu outros que estavam ociosos, com a cara para cima, que a gente gosta de dizer na Bahia, sem ter o que fazer. E eles estavam lá na praça. E disse-lhes, ide, vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Repita comigo, e eles foram. O verso 5 diz que ele saiu outra vez, e dessa vez foi perto da hora sexta e nona. Diga sexta e nona. Louvado seja Deus. E fez o mesmo. Saindo perto da hora 1/10, essa capricha. 1, 2, 3, hora. 3, 2, 1, hora. Grave essa hora, ela é muito significativa. Encontrou outros que estavam ociosos e perguntaram-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, até os primeiros. Podei-vos assentar dando um glória a Deus, só não para não perder o costume. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aproveitar esses minutos que nos foi dado para pregar sobre o tema trabalhadores da última hora. Eu quero pregar sobre esse tema e refletir acerca da metodologia de Deus para revelar-se através desta parábola. Parábola não é novidade para nenhum de nós. Jesus sempre utilizou esse recurso para que ele pudesse penetrar na vida dos seus ouvintes, para fazer deles não apenas pessoas que estavam como espectadores, mas pessoas que mergulhassem na palavra e vivessem a intensidade do Evangelho. Nós não podemos apenas ser ouvintes. Nós já estamos cansados de pessoas que participam de cultos e quando termina o culto parece que esqueceu tudo o que viveu. Não é à toa que o tema para este evento foi uma proposta de Deus, para que nós saiamos daqui completamente enraizados na palavra do Senhor. Nós receberemos esta noite um conteúdo profundo, que exigirá daquele que está ouvindo uma reflexão também profunda. Me pergunte por quê? Porque Deus não é Deus de coisas superficiais. Deus não é Deus de coisas rasas. Para Deus fazer coisas profundas, Ele precisa que eu e você dê tempo suficiente para Ele agir livremente. Quantos estão dispostos a dar tempo para Deus esta noite? Eu queria que você refletisse essa noite acerca da importância de nós estarmos aqui, para que nós pudéssemos estar aqui. Muitos trabalhadores se engajaram nesta obra. Pessoas renunciaram suas famílias, seus sonhos, investiram tempo, dinheiro, e muitos derramaram suor, outros derramaram sangue para que nós estivéssemos aqui. Tudo isso a geração passada fez por nós, para que a geração vindoura tivesse melhores condições para continuar a grande obra do reino de Deus.
Hoje nós estamos aqui nesse evento, promovido pela geração de jovens, a nova geração, com o tema Enraizados. Qual é o tema? Pois bem, nos propuseram refletir acerca da raiz, pois a raiz cumpre 3 funções fundamentais para a vida vegetal da terra. Para a vida vegetal na terra. Quantas funções? Primeira função é a função de sustentação no solo. A segunda função, alimentação do ser. E a terceira, o armazenamento. Para uma planta estar bem enraizada, ela deve ter sustento, alimentação e um bom depósito para aguentar os eventos que vão acontecer, seja seca, tempestade. Quantos aqui estão sustentados, alimentados e possuem um armazém na sua alma? Dá um glória a Deus bem alto. Precisamos estar preparados para vencer dias difíceis que nós estamos enfrentando. Temos nos perguntado o que anda acontecendo com as nossas igrejas. Recebemos notícias do interior até às vezes no centro, na capital. Fulano de tal saiu, fulano de tal foi para tal lugar, houve uma ruptura. De norte a sul temos recebido essas notícias. Então a pergunta é se é pertinente o que está acontecendo com as nossas igrejas. Eu vinha desde cedo hoje, conversando com os irmãos e tentando encontrar parte desta resposta. E eu sinto de Deus que parte dela está aqui no meu coração. Só que eu não sei se eu digo ou não digo. Eu digo ou não digo? Nós precisamos nos enraizar na doutrina verdadeira e no evangelho verdadeiro. Nós precisamos compreender aonde está o processo e o que nos falta. O movimento, ele não é emocional, ele é produto da palavra e do Espírito. A semente é aquela que quando é lançada, ela atrai a pomba. É por isso que na hora do batismo, Jesus estava lá. Era o grão de trigo que caiu da terra, que desceu do céu. E quando ele foi batizado, vimos o Espírito Santo na forma de pomba, descendo sobre ele. O que é que isso quer dizer? Que para você ter o Espírito Santo, antes tem que ter a semente da palavra no seu coração. Nós não podemos receber o poder e não saber de onde ele vem, nem as causas, nem a razão. Nós somos vítimas do sistema brasileiro e da má educação do nosso povo. O brasileiro herdou 2 heranças de 2 povos simples, dos africanos e dos indígenas. Nós não temos noção do que é reino. Quando fala de reino, nós ficamos nos perguntando o que, como. Diferente dos ingleses, que tem toda a pompa da rainha Elizabeth, todo o sistema, a mudança, príncipe. Mas o que eu louvo a Deus é que ele escolheu um povo pequeno, que não tinha muitas vezes a cultura necessária, mas revelou o evangelho verdadeiro. Se tem alguém aqui, dá um glória a Deus bem alto. Nós, o brasileiro, vive uma crise de identidade. Por isso que tudo que acontece nos Estados Unidos, de bom ou de ruim, aqui é como se fosse um quintal da América. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos selecionar o que nós vamos aceitar ou não. Se de lá veio o avivamento, traz para cá. Mas se de lá veio a ideologia de gênero, a gente não quer aqui não. Precisamos ter uma mente crítica. O sotaque ficou bom agora, né? Uma mente crítica. Crítica. O brasileiro às vezes nem sabe o que é uma mente crítica. Por exemplo, o pastor falou aqui, não critique. Mas na verdade você sabe o que é crítica? Há uma diferença de crítica para reclamação. Para que um produto esteja, por exemplo, para que um produto esteja aqui pronto para o nosso consumo, ele sofreu uma série de sucessivos processos de crítica. Só no Brasil, aí o pastor Daniel pode ajudar, ele conhece outros idiomas. Eu imagino que só no Brasil existe a crítica positiva e a negativa. Isso é uma invenção brasileira, me pergunto por quê? Porque toda crítica que é crítica, ela sempre vai ser construtiva. Porque há uma diferença entre reclamação e crítica. Os bancos, eles têm ouvidoria, sim ou não? Ouvidoria não é para receber crítica, ouvidoria é para receber reclamação.
O cara que está do outro lado, está atendendo, ele não está esperando você dizer, olha, eu estou aqui chateado e eu tenho uma sugestão para o banco para melhorar. Não, ele só está lá para ouvir sua reclamação. A crítica não, para ser crítica. Ela vai detectar os pontos falhos para que aquele que receba possa melhorar. Tem alguém aqui disposto a receber críticas de Deus? O processo da crítica é para aperfeiçoamento. E o brasileiro precisa compreender isso. Precisamos não aceitar todas as coisas. Pois bem, o que está nos faltando, e isso impacta nas nossas raízes, é porque nós não conhecemos a nossa história. Irmã, olha para mim, presta atenção. Nós precisamos estar atentos. Para quê? Para nós conhecermos e nos conectarmos com a história que nos trouxe até aqui. Esta igreja não está de pé porque ela é movida pela emoção. Há uma história nesse lugar. E se eu cair de paraquedas aqui, não saber de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo, eu não vou ter raízes. Mas Deus escolheu esse evento para transformar a sua vida. Você vai sair daqui impactado pelo poder da palavra de Deus. Quando eu subi no púlpito, o pastor Daniel Borges veio até mim e disse, aqui é a IPUB Matriz. Eu disse, eu sei. Mesmo no Nordeste, eu assisti um culto transmitido nesta igreja, numa fita cassete lá no Nordeste. Pastor Bilicô estava nesse púlpito. Quando o pastor Jairo me convidou, eu disse, Deus, obrigado pela honra, eu vou voltar a pregar aonde o nome de Deus pisou. Sabe o que é isso? Isso me faz eu não descer aqui de paraquedas. Tem raízes que me colocam nesse lugar. Eu estava no Nordeste e não era batizado com o Espírito Santo. Quando eu vi o pastor Bilicô dar um estudo aqui, que mudou a minha vida lá. Ele estava ensinando sobre o mundo espiritual. E ele estava dizendo que foi pregar em um país. E Deus disse para ele, você vai lutar contra um príncipe. Ele achava que o príncipe era humano, mas não. É o príncipe que está relatado também em Daniel, o príncipe da Pérsia. Principados, e eu era novo convertido, estava ouvindo lá. Enquanto eu ouvia ele ministrar, a minha vida estava se enraizando. Eu vi o pastor Bilicô aqui ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vi na hora que ele, à noite, ele orou e disse, receba o Espírito Santo. E toda a igreja foi cheia do Espírito Santo. Mas no dia seguinte, na escola dominical, ele disse uma coisa que eu não esqueço até hoje. Só que eu não sei se eu digo ou não digo. Vou dizer. Ele disse, aquilo ficou gravado na minha mente. Ele disse, uma irmã falou línguas estranhas aqui 2 e 3 vezes e saiu da igreja acreditando que não tinha sido batizada com o Espírito Santo. Em seguida ele disse, irmã, você vai falar língua estranha o resto da sua vida, mas você só vai sentir alegria, prazer e gozo se você acreditar que está sendo cheia do Espírito Santo. Eu ouvi aquilo e aquilo entrou no meu coração. Passaram-se uns dias, lá vai eu, não era batizado com o Espírito Santo. E o pastor Rangel estava pregando lá naquela noite. Quando eu vinha receber o Espírito Santo, eu vinha assim, meio preso. Pastor Rangel disse, está tudo errado, para. Olha para mim. Eu lembro que eu levantei a minha cabeça. E eu disse assim, eu vou olhar para ele, o melhor olhar que eu posso dar. Aí eu comecei a olhar assim. Naquele momento eu estava começando a ter fé. Fé não é só você responder o que o pregador manda, dá glória a Deus, venha para o altar. Fé é você entender o que você está fazendo. Não existe uma fórmula para receber o Espírito Santo, dá 3 passinhos para cá e um para cá que ele desce, não. Aonde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Se alguém quer ficar quietinho, fique quietinho. Se alguém quer levantar as mãos, levante. Se alguém quer correr, mas uma coisa você tem que ter em mente: aonde ele está, aí há liberdade. Quando eu entrei nessa igreja, a coisa que eu mais percebi é liberdade.
Se os irmãos querem vir para frente, eles vão. Eles correm, eles se ajoelham. Isso é muito bom, porque significa que o Espírito do Senhor está aqui. E eu estava lá, ele disse, olha para mim. E quando eu estava olhando para ele, ele disse uma palavra, que ela entrou não só nos meus ouvidos, ela atingiu a minha mente. Ela não foi só na minha mente, ela entrou no meu coração. Ela não foi só no meu coração, ela atravessou a divisão da alma e do espírito. E ela atingiu o meu espírito, que é o conector que liga os céus com a terra. E um rio de águas vivas fluiu dentro de mim. Isso é batismo com o Espírito Santo. Tem gente que foi batizada e até hoje nem sabe o que aconteceu com ele. Mas nesse evento, Deus vai pegar a sua vida e vai enraizar na palavra. Vai enraizar na palavra. E eu lembro que eu estava lá, eu tinha medo de falar a língua estranha, irmão, porque o meu pastor muito... Falar na carne. Eu ficava, meu Deus, eu não posso falar na carne. Depois eu fui pensar, se eu não falar no corpo, eu vou falar em quê? Fora do corpo? Comecei a pensar. Aí ele estava lá e de repente ele disse uma palavra que eu não esqueço. O pastor Angel diz assim: o Espírito Santo lhe pertence. Rapaz. Quando eu ouvi aquilo penetrou a minha mente. Porque a mente fica na alma. A alma, ela é composta de 2 elementos. Número 1, mente. Número 2, coração. A mente é a central do raciocínio. E o coração é a central das decisões. Quando ela entrou na minha mente, eu comecei a raciocinar. Ele me pertence. Quando eu pensei, ele me pertence, o Espírito que está dentro de mim foi no meu coração e encontrou um versículo da Bíblia. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Segura. Você acha por que Deus usou a linguagem coração? Todos nós sabemos que não é esse coração. Esse coração tem uma função de bombear sangue. Mas por que ele usa o coração? Porque Deus trabalha paralelamente. Linguagem natural com linguagem espiritual são paralelas. Então dentro de nós tem um coração espiritual. Ele funciona para quê? Não é para bombear sangue. É para bombear o que está depositado em você. Se você está cheio da Bíblia, na hora que você está no culto e procura uma direção, é do seu coração que é bombeado a palavra de Deus. O Espírito Santo lhe pertence. A palavra, ela penetrou. Ela foi na minha alma, na minha mente primeiro. Me pertence. Eu fiquei raciocinando, me pertence. Aí o meu coração bombeou. Pá. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Sabe o que foi que eu fiz? Ninguém mandou. Irmão, fica dando glória, glória, glória. Não é mágica. Não é fé. A fé depende da Bíblia. Se você não tem Bíblia, não adianta eu forçar. É do meu coração que eu lembrei do versículo. E ninguém mandou. Quando eu entendi. Processo de raciocínio. Ele me pertence. Ninguém mandou, pastor. Eu fiz assim, ó. Foi naquela hora que eu recebi o Espírito Santo. Porque foi naquela hora que Deus olhou do céu e disse: aí, agora eu vi fé. Ele desceu do púlpito e começou agora a me incentivar. E eu estava lá. Aí ele começou: dê liberdade ao Espírito Santo. Aí eu pensei, eu o quê? Pensei, raciocinei. Como é que eu dou liberdade ao Espírito Santo? Eu pensei. Aí eu dou liberdade ao Espírito Santo. Aí o que veio na minha mente foi: amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele disse: isso, querido, você está dando liberdade ao Espírito Santo. Aí aquilo me deu convicção.
Não. Aí eu já comecei a levantar mais forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele disse, é isso mesmo, você está dando liberdade ao Espírito Santo. E eu, aleluia, aleluia, aleluia. E de mim mesmo, da minha livre e espontânea vontade, do livre-arbítrio que Deus colocou em Adão e transferiu para nós, eu lembro que eu disse, eu estou dando liberdade para o Espírito Santo. Aí eu fiz assim. Eu pulei, mas depois que eu pulei, já não foi mais eu. Eu lembro que eu estava no meio de várias pessoas. Aí eu comecei aqui, eu comecei assim. Aí eu olhava para mim e dizia, o que é que está acontecendo comigo? Eu saí do meio de todo mundo, não bati em ninguém. Fui para o centro, e quanto mais eu me alegrava, mais rápido eu louvava a Deus com o corpo. Quanto mais eu me alegrava, mais rápido. Mas quando eu duvidava, diminuía. Aí eu ficava, parece que não é de Deus. Mas eu pensava, como é que não é de Deus se eu não estou querendo fazer? Aí eu ficava alegre, outra hora diminuía. Porque a fé é proporcional. A fé é o quê? Enquanto Pedro tinha fé, ele andava sobre as águas. Quando ele duvidou, ele começou a afundar. O que faltava a ela? Raízes, faltava o conhecimento. Mas hoje você está recebendo aqui conhecimento da palavra de Deus. Eu sentei, lembro como hoje. E aí vieram as dúvidas. Será se foi Deus? Será que não foi? Aí de dentro de mim, o coração bombeou, bílico. Você vai falar a língua estranha o resto da sua vida. Mas você só vai sentir alegria e gosto quando você acreditar que está sendo cheio do Espírito Santo. Quando aquilo veio na minha mente, eu disse, eu fui cheio do Espírito Santo. Eu estou ensinando você a não só viver o movimento, mas eu tenho um tempo limitado e eu preciso acelerar a mensagem. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. Pois bem, nós estamos na parábola. A parábola ela é muito interessante, porque ela fala de um relógio. Por que ela fala de relógio? Porque ela define tempos. Nós somos unicistas, dispensacionalistas. Só quem conhece dispensacionalista dá glória a Deus. Quem não conhece fica o que é. Mas você não fez em busca da verdade, mas era só para receber o título ou foi para ser cheio do Espírito Santo? Nós somos dispensacionalistas. Isso quer dizer, nós acreditamos que Deus dividiu o tempo sobre a humanidade em 7 tempos diferentes. Como assim? Se nosso tempo foi dividido em madrugada, manhã, meio-dia, tarde e noite, Deus também tem o tempo decidido sobre a igreja e sobre a humanidade em 7 dispensações. Isso me faz entender que Deus tem relógio. Eu disse o quê? Deus ele tem um relógio. E nós precisamos entender como é que funciona o relógio de Deus. Cada badalada que você ouvir, eu espero que o Espírito Santo cresça uma raiz mais profunda em você. Porque enquanto nós estamos aqui, no mundo espiritual, Deus tem um relógio que não para. E eu espiritualmente estou ouvindo. E ele faz tic-tac, 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 tic-tac. Enquanto nós estamos reunidos aqui, Deus tem uma grande expectativa sobre o que vai acontecer com a sua vida. E o relógio dele não para. Ele está esperando você tomar uma atitude no reino dele. Ele está esperando você se levantar como trabalhador da última hora. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que madrugada levantou. E quando ele se levantou na madrugada, o que foi que ele viu lá? Ele viu trabalhadores trabalhando na madrugada. Mas eu queria que você viajasse comigo no tempo, antes da parábola, e visse um tempo onde não havia madrugada. Porque a madrugada já é posterior à noite. E antes desta parábola havia um tempo onde não havia noite. Deus visitava o Éden, e com a sua presença ele iluminava todo o jardim. Ele chegava pela manhã, e o homem, eu creio, que ele não estava dividido em tricotomia antes do Éden. Deus não trabalha com divisão. Tudo que é dividido enfraquece.
A Trindade diz que o façamos é porque o homem era comparado com Deus. Pelo contrário, o homem era alma vivente, ou seja, produto da junção do espírito com o corpo. O homem passa a ser uma alma vivente. O corpo dele era único com a alma e com o espírito, por isso ele não morria. Quando ele então peca, o espírito se divide do corpo, por isso que a gente envelhece. Enquanto o espírito está fundido no corpo, não há velhice, não há doença, não há cansaço. É o corpo que nós vamos receber depois da última hora. Tudo que é dividido, ele não é perfeito. Por isso que Deus não é dividido, ele é um só, porque ele é perfeito. Tudo aquilo que é montado em partes, quando você tira uma parte, ele deixa de existir. O nosso Deus não tem parte. Ele não se permite ser dividido. Ele é um só, como nós éramos no Éden. Um só, como ele é um. Os anjos são espíritos ministradores. Eles têm corpo. Eles são único e unidade. Irmãos, eu preciso dizer isso. Eu sinto meu coração arder. Eu digo ou não digo? Vem aqui 4 homens aqui, rapidinho. 4, rápido, como o tempo é curto. 4 homens, 2. Eu vou explicar para você aqui a política de Deus. Você está vendo quantas pessoas? 4. O que é união? É quando você pega 4 pessoas e junta elas. Dê as mãos. Isso aqui é união. Deus não quer só união. União é o processo inicial para o que Deus realmente quer. Deus quer unidade. Qual a diferença de união para unidade em uma figura de linguagem nordestina? A união é um saco de batata junto dentro de um saco. A unidade é as mesmas batatas machucadas, transformadas em purê. Você pode até saber dentro da sacola quantas batatas tem, mas quando você tritura todas elas, mistura todas elas, não dá para saber quantas batatas tem naquele panelão. Jesus orando disse: eu sou um contigo, que eles sejam um em nós. Jesus está dizendo que quando alguém olhar para você, ele tem que ver Jesus em você. Jesus em você, Jesus em você, Jesus em você. Quantos aqui têm sede de Deus? Feche os olhos agora. Levante as suas mãos. Jesus não estava orando a primeira pessoa da Trindade. Jesus estava ensinando esta igreja. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Todo mundo agora dá as mãos, todo mundo dá as mãos. No corredor cruza, todo mundo dá as mãos. Louvado seja Deus. Isso, eu sinto a presença de Deus. Você quer ter força? Se junte uns com os outros. Você quer ajudar aquele que está caído, aquele que está cansado? Se aproxime dele e transmita poder. Feche seus olhos agora. Por muito tempo, esta igreja sofreu ataques sucessivos do diabo para enfraquecer a igreja matriz. Como é que eu sei isso? É o Espírito. O diabo sabe que o reino dividido não prospera. Nós precisamos limpar o nosso coração da contenda, da fofoca, da preocupação com cargos, com preocupação, fulano foi consagrado, eu não fui. Seu coração está sujo, você tem que limpar ele agora. Eu agradeço a deferência de todos aqueles que me chamaram de pastor. Eu sei que é respeito. A minha credencial é de obreiro e eu não tenho problema com isso.
Eu saí de lá para fazer a obra e honrar a credencial que Deus me deu. Eu fui pregar no maior evento, nos maiores eventos da Unida, como irmão. E eu ficava perguntando: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E Deus ficava me lembrando, era submisso ao pastor, o meu pastor, ao distrital, ao pastor, ao supervisor. É por isso que eu estou aqui pregando para você, por causa disso. Eu estou pregando para que o que há no meu coração possa ir para o seu coração. E o que há no meu coração é que essa igreja se transforme não só numa igreja unida, mas numa igreja una. Agora você vai entender o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é alguém que te faz e traz uma emoção. Ele mexe com as emoções, mas ele não é emoção. O Espírito Santo é aquele que pega a minha palavra de unidade e ele espalha o cheiro no seu coração. E quando eu falo isso, vindo do Nordeste para o povo do Sul, quebrando as barreiras regionais. Ah, o povo do Sul é assim, o povo do Nordeste é assim. Não, depois de Jesus nós somos um povo só. É por isso que eu vim pregar aqui. É para que um pedaço do Nordeste se junte com um pedaço do Sul. Eu sinto Deus aqui, isso é o Espírito Santo. Eu já pisei no Nordeste, eu já pisei no Norte, eu já pisei no Sudeste. Hoje eu piso no Sul para dizer: o meu sonho é que quando alguém entrar nesta igreja, eles vejam que ela é bonita, eles vejam que os irmãos são apresentáveis, mas a primeira coisa que eles sintam é: que povo unido, que povo unido. Quem explica eu estar aqui e ver duas pessoas ali, uma mulher e um homem, e no meu coração eu disse: eu podia sair daqui para abraçar ele, ou alguém podia sair daqui para abraçar ela. Quando eu estou pensando, alguém aí foi lá e abraçou. Sabe o que é isso? Unidade. Quantas vezes eu estava numa vigília e já sabia que era eu que ia orar para o final, porque Deus já tinha dito: se prepare, é você que vai orar. Terminava o culto: irmão Charles, ore aí. Eu disse: obrigado, Jesus. O que é isso? É unidade. Quando você está no mesmo espírito, não precisa se comunicar com palavras, só no olhar você já entende. Você quer viver isso? Então precisamos estar no mesmo lugar, debaixo da autoridade deste homem. Porque para que haja união, tem que ter um ponto de encontro. O ponto de encontro é debaixo da autoridade espiritual. Quantos estão sentindo a autoridade espiritual do seu pastor? Agora eu quero que você sinta de verdade o Espírito Santo. Feche os seus olhos agora. Nós não deixaremos mais esta igreja ser dividida. Nós não deixaremos mais ela sair nacionalmente, não. Nós vamos invadir o Brasil com o poder de Deus. Esta igreja tem história. Receba agora no seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Receba agora no seu coração o mesmo sentimento de Jesus orando no Getsemane, para que eles sejam um como nós somos. Para que eles sejam um como nós somos. Tem pessoas aqui que nunca foram no Nordeste, mas estão vendo o Nordeste no seu coração agora. Tem pessoas aqui que nunca foi no Norte, mas está vendo o seu coração no Norte. Eu nunca fui na África, mas toda vez que eu me ligo em Deus, eu vejo eu na África. O que é isso? É conexão espiritual. É conexão espiritual. É conexão espiritual.
Pega a sua mão agora e ponha na mão do seu irmão. Ponha na cabeça do seu irmão. Põe, irmã, põe. Tenha medo não. Aqui agora todo mundo é um. Todo mundo é um. Todo mundo é um. Todo mundo é um. Receba força. Receba força. Todo sentimento de depressão, de homossexualidade, todo sentimento contrário, isolamento, depressão, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Sente mais um pouco, sente mais um pouco. Pare um pouco, sente, sente, sente. Dê uma salva de palmas para Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu vou entregar a mensagem agora completa. Eu não vou voltar para a Bahia sem antes entregar essa mensagem. Depois desse aquecimento espiritual, eu preciso que você dobre a sua atenção para aqui. Tem pessoas que estão acostumadas com o Espírito Santo emocional. O isso é o que eu gosto, aí eu choro. Aí você diz, senta, parece que o fogo acabou. Não é assim. Quando eu estava no processo de amadurecimento, eu chegava na igreja de olhos fechados. Eu não queria abrir para um jeito nenhum, porque eu queria sentir. Eu tenho uma formação católica romana. Minha família tem a tradição católica romana. Aí quando eu cheguei na igreja, eu ainda tinha os requisitos da religião. Aí eu achava que a bateria não era de Deus. Quando os irmãos começaram a tocar bateria, eu dizia, rapaz, isso aí não é de Deus não, porque eu só vejo isso lá nas festas juninas lá. Era o homem precisando ser transformado pela palavra. Quando eu não sentia a presença de Deus, eu saía triste, porque eu achava que a presença de Deus era sentir. Quando eu não sentia, eu dizia, a presença de Deus não está comigo. Até que Jesus me fez eu passar uma prova emocional, para eu largar as emoções e me segurar nisso aqui. A Bíblia diz que o coração é a coisa mais enganosa. Quem conhecerá Deus? Mas a Bíblia também diz, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. E Deus começou a fazer um processo de transformação. Eu era um jovem na igreja que precisava de muleta. Eu só orava ouvindo louvor. Eu me ajoelhava, botava o louvor e ficava ouvindo, aí chorava. Aí quando desligava o hino, acabavam as lágrimas. Aí o Espírito Santo falou comigo, está errado esse negócio. Dependente de louvor para orar, não. A fé não precisa do louvor, ela precisa do entendimento da palavra. Aí eu disse, quer saber? Eu vou desligar o louvor. Antes, eu só orava com voz alta. Mas aí Deus me deu uma prova espiritual. Para quê? Para me ensinar a orar só no pensamento. Porque pela minha boca sai o sonido de cordas vocais, mas é da minha alma que sai a profunda oração. Assim como a coça anseia pelas águas, a minha alma. Quando você ora na mente, a sua alma está orando e Deus está ouvindo. Hoje pode ter o maior som estrondando. Se eu fechar os meus olhos, a minha mente se concentra em Deus e eu consigo me concentrar, independente do que está acontecendo ao meu redor. Mas antes não era assim. Deus me deu uma luta para eu largar as muletas. E hoje eu venho dizer para você, jovem, largue as muletas e segure na palavra. Ah, eu gosto do hino, bondade de Deus, mas quando é o outro eu não gosto, está errado. Porque não importa a melodia, é o conteúdo, é a palavra. Pois Deus tem um relógio, senhores e senhoras. E o relógio está tic-tac, tic-tac. E antes do Éden não havia noite, então não havia madrugada. Mas depois do pecado houve divisão, ruptura e começou a escuridão sobre a terra. Foi ali que se cumpriu a parábola de Jesus. É desde a madrugada que Jesus está andando sobre a terra.
É desde quando o homem saiu e foi expulso do paraíso que o pai de família saiu atrás procurando trabalhadores. É madrugada, diga comigo, madrugada do tic-tac de Deus. É madrugada do tic-tac de Deus. E o relógio está tic, tic, tic. E no relógio de Deus aponta a madrugada, diga madrugada. Deus se levanta do trono, linguagem figurada, capacidade de imaginação que Deus nos deu. E ele então se levanta do trono e olha para a terra, no tic-tac do relógio dele. Era madrugada. E lá ele olha, e quem está lá embaixo? Abel. Abel estava lá, trabalhando para Deus, pegando oferta e levando. E no tic-tac de Deus, Deus está se alegrando. Caim não gosta e quer impedir o relógio de Deus de funcionar, mas operando Deus ninguém impedirá. Ele mata Abel, mas não mata o relógio de Deus. E a madrugada continua. E o pai de família continua procurando trabalhadores. E no tic-tac de Deus, Deus vem vindo, Deus vem vindo, Deus vem vindo. E quando ele chega, ele encontra lá na madrugada um homem chamado Sete, que gera um homem chamado Enos. Eu tenho que dizer isso para os irmãos, só que eu não sei se eu digo ou não digo. Eu ainda tenho um tempinho. Vou dizer isso para os jovens. Quem é pai? Pai aqui de filho crente. Levanta, levanta, levanta. Levanta, eu estou pedindo para levantar, o pregador. Levanta. Isso. Não sente não, meu querido. Calma. Está escrito, levanta e eu falarei contigo. Está escrito na Bíblia. E eu estou de pé também. Tenho dois. Um de 5 e um de 1 ano e 5 meses. Sobre nós paira uma grande responsabilidade. Pai não é só gerar, nem botar comida na mesa. Pai é transferir tudo que recebeu de Deus para os nossos filhos. Uma geração é compreendida em média da quantidade de vida de um ser humano na terra, 70 anos. Podendo chegar a 80, aí já é canseira. Conhecer a Deus em uma única geração não é suficiente. Deus precisa de milhares de geração para se tornar conhecido na terra. Isso é ser pai. Fica de pé ainda. Eu estava ouvindo o pastor missionário Cooper pregar no distrito da Bahia. E enquanto eu estava assim, como você sentado, o que saía daquele homem não era normal. A profundidade da Bíblia, sem gritaria. Não. Quietinho, só na palavra. Aí a palavra entrava no coração de quem ama a Bíblia e degustava que nem uma comida gostosa, devagarzinho. Me pergunte por quê? Porque assim como o paladar sente o gosto da comida, assim é o ouvido quando prova uma boa palavra. E lá estava eu, saboreando. Eu gosto de pudim, mas naquele dia era mais gostoso do que o pudim. O homem soltava e a missionária traduzia. E eu estava assim, perplexo. O Espírito de Deus estava me movendo. Que sabedoria. E ele disse, um dia, eu não estava, só que eu não sei se eu digo para essa igreja. Eu digo ou não digo? Segredos não diz para qualquer pessoa. Segredos só diz para pessoas íntimas. É por isso que às vezes você está tão animado para contar um segredo e conta para alguém e você fica fazendo aquele charme. Eu não sei se eu te conto. Eu não sei se eu te conto. Aí a pessoa fica na expectativa. Conta logo, mulher. Você é besta, conta logo. Aí você fez tanta expectativa que você conta, ela diz assim: ah, e era para tu só para isso. Aí você fica retado, porque você diz assim: se eu sei, eu não contava. É ou não é? Porque segredos importantes você só conta para pessoas importantes. Tem pessoas que estão com casamento fracassado, porque não tem segredos com seu marido e não tem segredo com a sua esposa. Qualquer probleminha, conta para o vizinho e conta para a irmã. Segredos é o laço que une duas pessoas. É por isso que Jesus, quando foi orar no Getsemane, não chamou todo mundo, só chamou 3. Porque eram os 3 que quando era pregado, eram os 3 que mais estavam prestando atenção.
Eram os três que não só ouvia. Quando Jesus falava, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, o coração de Pedro batia mais forte, o de Tiago batia mais forte, o de João batia mais forte. Aí Jesus um dia disse assim: eu digo ou não digo? Alguns de vós que estão aqui esta noite não morrerão sem antes ver o reino dos céus. O evangelista disse, e 6 dias depois, tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e subiram no monte para orar. E estando no monte para orar, transfigurou-se, quer dizer, transfigurar, mudar-se de figura. As roupas dele brilharam sem ter ainda luz incandescente. E de repente ele estava só, mas 2 seres chegaram. Era o reino de Deus se revelando para 3 homens, que era assim com Jesus. Quem lê a Bíblia sabe que ninguém descreve Jesus mais do que João, nas intimidades. É o evangelho que eu mais gosto, é que está nos meandros do coração de Jesus. Ninguém viu, mas João viu. Me pergunto por quê? Porque na Santa Ceia era o único que estava com a cabeça aqui. Alguém vai me trair. Aí todo mundo ficou curioso. Aí Pedro fez um sinal para João. Pergunta quem é. Por quê? Porque ele é assim, mas tudo está aí. E aí João fez assim, mestre, bem baixinho, intimidade. É assim que Deus quer fazer com você. Alabachuri cantou manassore. Escute o que eu vou dizer. Deus não quer que você cante bem, pregue bem, ore bem. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Comunhão. Comunhão. Pergunta quem é. Mestre, quem é? Aí Jesus baixinho. É aquele que molhar o pedaço de pão na tigela. O voador lá, que só se preocupava com horário. Fala, Deus. O que só se preocupava com dinheiro que caia na oferta. Que quando a mulher foi derramar lá do nardo puro, porque era para dar aos pobres, cala a boca, ladrão. Cochilando, pegou o pão e meteu lá. Jesus disse, vai fazer o que tu tem que fazer. E o besta pensou que o que estava no coração, que foi o diabo que botou, era Deus que estava botando. Ele estava cochilando no culto. É por isso que você não pode vir para a igreja só para ocupar espaço. Escute, jovem. Você tem que vir para a igreja para ouvir Deus falando baixinho no seu ouvido. Eu estava pregando, aleluia, e o Espírito de Deus falou comigo enquanto eu estava pregando, sobre Judas. E Deus falou assim, no inferno, algumas pessoas sofrem mais do que outras. Está escrito isso na parábola, aquele que pegou muito mais açoites, pegou menos açoites. A alma que mais sofre no inferno é a de Judas. E Deus revelou ao meu coração o que é que fica na mente de Judas no inferno. A palavra que mais dói. Só que eu não sei se eu digo ou não digo. Que é um segredo assim que Deus me falou. Eu posso dizer, irmão? Judas fica lembrando da quinta-feira na madrugada. Quinta-feira, madrugada de sexta. Ele entregou lá o dinheiro e trouxe os romanos. Porque não se sabia onde Jesus estava. Jesus uma hora estava aqui, outra hora estava ali, mas Judas sabia, porque ele tinha saído de lá na ceia, então ele foi lá levar. Quando Jesus chegou, Judas se aproximou e Jesus falou assim, amigo. Essa palavra fica dia e noite no inferno na mente de Judas, amigo, amigo, amigo. Porque Jesus nunca expôs Judas à vergonha. Jesus nunca expôs Judas, mesmo sabendo que ele era ladrão. Ele sempre estava ali. Eu confio em você. Porque Deus não projetou Judas para ser ladrão. Quando Deus pensou em Judas, Deus pensou em ser o maior tesoureiro que esse mundo já teve. Porque Deus não projeta
ninguém para ir para o inferno. Mas Deus não obriga ninguém a aceitar o seu plano. Enquanto Jesus está dizendo, toma aqui, melhor tesoureiro. O diabo estava dizendo, toma aqui, ladrão. Entre ser o melhor tesoureiro, ele escolheu ser ladrão. Não saia da igreja. Não saia da igreja. E o que você está fazendo, pai, em pé? Era o Quem Culpa pregando e eu lá assistindo. E o homem começou a dizer que não dormiu uma noite. E Deus estava querendo falar com Quem Culpa nos ouvidos dele de madrugada. Porque está escrito que aqueles que buscam a Deus de madrugada o encontrarão. Ele levanta da cama, deixa sua esposa e vai ouvir Deus. E Deus revela para ele por que é que os anjos ficam santo, santo, santo. E não param, santo e não param, santo e não param. Deus chegou no ouvido do Quem Culpa e disse para ele, por que eles não param? Quem quer saber aqui? Ele disse que toda vez que um querubim ou serafim fala santo, Deus revela um pedacinho da glória para ele. Ele fala santo, aí Deus revela um pedacinho. Aí ele, santo, Deus revela mais um pedacinho. Eles estão lá desde a eternidade e ainda não descobriram tudo de Deus. Só os espirituais, levante as mãos para cima. Se junte aos anjos agora. Santo, 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 Sarebe surianda, surianda, suriandas, santo, Sarebido surianda, surianda, suriandas, Suribicanta, surianda, somecondo, chomecai. Eu vi o Quem Culpa falar aquilo. Terminou a mensagem, pastor Daniel. Eu encontrei a missionária. Eu estava inquieto, porque era muita profundidade. Eu cheguei nela e disse: missionário, pastor, quem tem uma profundidade muito grande na Bíblia? E ela revelou o segredo. Só que eu não sei se eu digo ou não digo para esta igreja. Ela disse: o pastor Quem Culpa é a 4ª geração de pentecostais unicistas. Quando ela falou isso, a minha mente fez... O bisavô dele já estava santo. O avô dele já estava santo. O pai dele já estava santo. E o que Deus revelou para o avô, duplicou para o pai. E o que deu ao pai, duplicou para o Quem Culpa. Quando eu ouvi aquilo, Deus falou: você precisa ser um pai diferente. Agora eu vou falar com você que é pai. O diabo está entrando nas famílias e enchendo as casas de crente de homossexual. Sabe por que isso existe? Porque está um bando de homem frouxo dentro de casa. Porque está escrito que para um ladrão entrar, ele primeiro tem que prender o valente na sua casa. O valente é você ou a sua mulher? Tem mulher que está no conflito, pastor. Ela fica querendo empurrar o marido. Não, se levante e seja homem macho. Ponha comida em casa, mas antes de dormir, chegue e ponha a mão na cabeça da sua esposa, dos seus filhos, e comece a profetizar sobre eles. Você é o valente. Quantos aqui vão fazer um compromisso diferente com Deus? Quantos aqui? Quantos aqui? Deixa a palavra entrar, irmão, deixa a palavra entrar. Seja diferente. Levante as suas mãos, todo mundo vai orar assim, todo mundo, para ninguém ficar com vergonha. Diga: Senhor Jesus, me perdoa pelo meu tempo de negligência. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um pai melhor. Se você quer ser um pai melhor, olha para cima agora, espiritualmente, olha para cima. O que você está vendo? Eu digo para você: Cristo. Você tem que ver Cristo quando olha para cima. E o que você está vendo em cima de Cristo? Deus. Está escrito: Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Isso é hierarquia espiritual. Então, quando eu cheguei e olho para a minha família, eu estou dizendo: eu estou debaixo de Cristo, diabo. Tu não tem poder sobre a minha família. Larga as mãos dos meus filhos. Larga a mão dos meus filhos. O diabo, o Deus já me revelou várias vezes. O diabo querendo matar o meu filho primogênito.
Eu estou na vigília e Deus mostrando os irmãos com dons que o diabo queria matar. E eu vi o dia que ele queria matar. Mas lá estava eu na igreja, com as mãos levantadas, orando pelo meu filho e orando pela minha esposa. Deus falou assim: enquanto você invocar o meu nome, eles estarão protegidos. Quantos querem invocar o nome do Senhor? Quantos querem invocar o nome do Senhor? Se sente que eu vou terminar. Tic-tac. Tic-tac. Repita comigo. Tic-tac. E no relógio de Deus é a madrugada. A madrugada é a hora dos patriarcas. É lá que está Noé, que Deus quando olha diz: vamos trabalhar para fazer a arca. É lá onde está também Enos. Quem é Enos? É lá onde está Enoque. Quem é Enoque? O homem que andou com Deus. Profeta. Colocou o nome do filho de Metusalém. O que é que quer dizer Metusalém? Depois que ele morrer, virá profeta. Botou o nome do filho. Quando Metusalém morreu, veio Noé e veio o dilúvio, profeta. Homem assim com Deus. Faça assim, faça assim. Você não ficar cochilando assim, assim com Deus. Era madrugada. Termina a madrugada. Vem a hora terceira. Diga a hora terceira. Na hora terceira, Deus encontra Abraão. Aí eu vou acelerar agora. E quando ele encontra Abraão, ele vê lá e tira da terra de Ur. A hora terceira é a hora dos judeus. Diga a hora dos judeus. Deus veio para os seus. Qual era o plano? Vou dizer para a gente não cometer o mesmo erro. O plano era: eu vou ganhar o mundo inteiro por Israel. Esse era o plano. O plano era: eu vou santificar o povo, separar do mundo. E quando eu separo o meu povo, eu posso transitar no meio dele. E quando eu andar no meio do meu povo, aí a glória vai se expandir. E as nações vão olhar e dizer: o que é que esse povo tem de diferente? Aí vão dizer: é o Deus de Israel. Aí todo mundo ia chegar e se converter ao Deus de Israel. O auge de Israel é no governo de Salomão, ponto mais alto. Rainha de Sabá. Foi lá só para ouvir o homem falar. Chegou, deu um bocado de presente, recebeu o dobro. Porque assim é com o reino de Deus, é dando que se recebe. O pastor Jairo falou isso aqui. Aí na hora dos judeus, eles não entendem o plano, porque eles ficam orgulhosos. Eram de pastores de ovelhas, se transformaram em sacerdócios sobre a terra. Ficaram orgulhosos. O Deus é só para mim, não é para mais ninguém. A Unida tem que tomar cuidado com o exclusivismo. Já pensei em soltar isso lá no Amazonas, mas ainda não está na hora não. Mas aqui eu posso soltar. Escuta. O nome de Jesus não é da Unida. O nome de Jesus é dele. Você é unicista, tem que aprender que a revelação do nome é progressiva. Que é progressiva. Demorou muita geração para nós descobrirmos que Jeová salva. Então, se a igreja lá ainda está lenta, ainda não sabe o que é a santidade, deixa primeiro receber o nome, depois vão receber a santidade. Agora, se nós começarmos a dizer: nós somos os unicistas, os únicos que têm salvação, nós estamos cometendo o mesmo de Israel. Nós somos os únicos povos escolhidos. E isso quebrou Israel, mas não vai quebrar esta igreja. O nome de Jesus é para os católicos. O nome de Jesus é para os batistas, para os adventistas. O nome de Jesus é para a testemunha de Jeová, é para os candoblecistas, é para os umbandistas, é para os satanistas. E o que depender desta igreja, eu estou acreditando hoje que isso vai aumentar no Brasil e no Rio Grande do Sul. Quem crê, dá uma glória. Quem crê, dá uma glória. Meu pastor tem isso no coração. Ele disse assim: olha, se você não quiser vir para a Unida, não tem problema. O que eu quero é que você seja batizado em nome de Jesus e guarde a mesma doutrina. Pode ficar na instituição que você quiser.
Essa mensagem nem todo mundo que gosta de ouvir, não. É o exclusivismo. Eu amo esta igreja, não. Você ama a instituição, porque a igreja é eclésia. É eclesia. Antes de ouvir Universal, Unida, Adventista, Jesus usou para Pedro: sobre esta igreja as portas do inferno não prevalecerão. A igreja tem o nome. E o que é que nós vamos fazer? Dá o nome, dá o nome, dá o nome, dá o nome. Aí Deus vai ser glorificado. Israel perdeu a sua hora. E custou caro o seu orgulho. E a hora terceira termina nesse texto dramático. A hora terceira termina no texto que a palavra de Deus fala. Em Marcos, pegaram Jesus, jogaram na cruz e prenderam. Se você ler lá na Bíblia, está escrito: e era quase a hora terceira. Era a hora dos judeus. E o que foi que eles fizeram? Mataram o Salvador. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Crucificaram ele. Jesus, entrando em Jerusalém, chorou. Ai de ti! Porque ele estava vendo o povo dizendo hosana, mas ele estava vendo Adolf Hitler matando os judeus nas câmaras. 6 milhões de judeus. Ele estava vendo Tito com o exército romano entrando na cidade, derrotando tudo, quebrando tudo. Ele não estava vendo só o povo aplaudindo, porque a visão dele vai muito mais além. Quantas pessoas já estavam aqui, oraram, choraram, receberam o Espírito Santo, agora está lá fora. Faltou o quê? Paciência para ouvir a Bíblia. Paciência para ficar ouvindo a voz de Deus. Só assim, irmãos, nós iremos ter raízes. Hora terceira, tic-tac, diga tic-tac. Tic-tac. Tic. 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 Passa a hora terceira. E chega a hora sexta, diga a hora sexta. Está na Bíblia, nós acabamos de ler. E na hora sexta, Jesus tem fome, é quase meio-dia. É a hora sexta, no calendário dos judeus. O cronômetro dos judeus, está lá. E ele está meio com fome, porque Jesus era totalmente humano. Eu tenho um negócio aqui, só que eu não sei se eu digo ou não digo. Eu vou dizer só uma palhinha para ver se depois me convida para soltar o resto. Não pode soltar tudo. Não pode soltar tudo, não. Enquanto esteve na carne, Jesus nunca usou poderes de Deus. É polêmico, mas a gente solta para a palavra. Porque o sacrifício precisa ser completo. Se ele age como Deus, ele não está sendo 100% humano. Ele está burlando as leis. E o meu Deus não burla as leis. Eu estava... Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é Jesus Cristo. Quando a Bíblia bota Cristo na frente, é para realçar a sua humanidade. Ele está falando da humanidade de Jesus. Sentimento de humildade. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e na forma de servo foi até a cruz. Quer dizer, quando ele estava no trono, ele pegou a onipotência e fez assim. A onisciência, ele fez assim. A onipresença e a onipotência, tudo. E ele desceu no ventre de Maria. Não houve espermatozoide nem óvulo. O feto já veio pronto do céu. Só foi depositado no colo do útero dela. Quando Deus tirou da costela dela, Ele já tinha projetado um útero que não tivesse contato sanguíneo entre o feto e a mãe. É por isso que hoje a mãe pode ser aidética e o filho pode nascer sem AIDS. Por quê? Porque Deus, quando projetou o seu útero, Ele já projetou, vendo o dia que Ele ia descer do céu e entrar no ventre de Maria. Para Ele não receber o pecado. E vimos a glória do unigênito do Pai. O que é que você está vendo? É Deus? Esquece, irmão. 100% Deus, 100% homem. Não!
Ele é Deus na sua personalidade, mas nas suas ações, Ele é o homem sem pecado. O meu Deus, a minha Bíblia diz que os planos do nosso Deus não podem ser frustrados, é ou não é? Então eu não sei como é que era a vida de Adão, porque depois eu só sei que Deus chegava lá, visitava eles, e depois já entra a maldita da serpente. Não sei como é que era o cotidiano, o dia a dia. Eu só sei que quando Deus criou ele, formou ele, ele disse: domine. Domine, irmãos, é mais do que poder. Você pode ter poder sobre seu celular. Quem tem domínio, abre, desabre, não sei nem se tem essa palavra, tira, bota, muda, porque ele domina a tecnologia. Engenharia reversa. Tira, desmonta. Só faz isso quem tem domínio. O que é que você quer dizer, pregador? Eu quero dizer que Adão tinha mais do que poder, ele tinha domínio. E ele tinha domínio sobre a terra. Me pergunto por quê? Porque se a terra estivesse em cima de Adão, quando Adão caísse, a terra ficava intacta. É bom o pregador demorar muito, porque na igreja sempre tem os comedores de pão e de peixe, né? E aqueles que comem o maná que veio do céu. Aí você demora para ver aqueles que querem só sentir, eles ficam cochilando. Mas ainda tem muita gente comendo o maná que veio do céu. Ligeiro, 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 que o tic-tac não para. Quando Deus fez a casa maravilhosa, pensa uma casa. A sua casa é pequena, meu irmão. O jardim do Éden, ali é casa. Deus fez ela perfeitinha. E chegou para Adão assim, disse: levanta as mãos, meu filho. Toma aqui agora, com a chave de tudo. Tem chave aqui para você abrir, fechar, abrir. Domine. Esse é o papel do homem, dominar. Mas quando ele peca, ele perde o domínio. Deus fez o vento, não fez a ventania. Deus fez a terra, não fez o terremoto. Deus fez tudo no seu lugar. O pecado desequilibrou. Mas para isso, manifestou o Filho de Deus para desfazer. Eu vou dizer de novo: para desfazer as obras do diabo. Bora que eu tenho que acelerar. Aí Paulo, eu amo Paulo. Quando eu chegar no céu, eu quero dizer: Senhor, muito obrigado, Jesus, eu te amo. Mas cadê Paulo? Porque foi ele que disse: o primeiro homem, ele foi feito alma vivente, mas o segundo, espírito vivificante. Ele é o segundo Adão. Quer dizer, e aí, pastor Jário, como é que foi a pescaria? Pegamos nada. Foi mesmo, nadinha. Vamos voltar de novo comigo? Jesus chamou os apóstolos. Pedro, que era o sabichão. Sei, irmão, eu já pesco desde pequenininho, meu pai já me ensinava desde cedo. O mar não tá para peixe, Pedro, vem comigo. Voltou no alto mar. E disse assim: joga aqui. Não tinha peixe. Mas o Adão sem pecado tem domínio. Quando ele disse: é aqui, os peixes obedeceram e vieram. E quando eles puxaram: me ajuda, é peixe demais. Se é para Deus é mais forte. Se é para Deus é mais forte. Se é para Deus é mais forte. Segura, segura. Segura. Só mais um, eu digo ou não digo? Acabou o vinho. Né? Acabou o vinho. E agora, Senhor, não é minha hora, mulher. Tem calma que eu tenho um relógio. Eu tenho um relógio, eu sei a hora. Não se apresse, Deus sabe a hora de abençoar você. Relógio, se liga no relógio. Tic-tac, tic-tac. Você não vai esquecer mais. Tic-tac, tic-tac. Aí chega lá, tic-tac de Deus. Faltou o vinho. Pega lá água. É ou não é? Enche de água. Estudantes hoje do século 21 já? É? Quem gosta de química? Água é formada de quantas moléculas? Meu Deus do céu. Hã?
2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando a água chegou, H2O. Mas ele tem o domínio. Ele modificou a tabela periódica. Trocou as moléculas e diz, agora serve, virou vinho. Ele tem domínio. Ele tem domínio. Ele tem domínio. Ele tem domínio. Eu não creio, eu ainda estou meio assim, Então se ele andou nas águas como Deus, então Pedro é Deus. Então se ele anda como homem, ele está ensinando para nós. Comigo, vocês voltam a ter domínio. Vocês perderam com Adão, mas vocês se restabelecem em mim. Vem, Pedro. Estou arrupiado, isso é a presença da palavra de Deus. Quem está sentindo a palavra de Deus? Senta lá, pastor, bota aqui. Aí eu vou terminar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Rapaz, é muita revelação para pouco tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 6ª hora. Jesus está com, quem lembra? Para me ouvir, meu irmão, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, tem que ficar ligado. Jesus está com fome. Quando ele está com fome, o relógio dele está. Eu não ouvi, tá? Ele chega e diz assim: apóstolos, sim, senhor. Vocês não estão com fome, não? Senhor, não. Então, vocês estão com fome. O senhor está dizendo, o senhor sabe de tudo. Vão comprar comida na cidade. Porque está tic-tac, tic-tac. Senhor, o senhor quer que a gente fique com você? Não. Vai todo mundo. Mas eu fico, Pedro pensou. Conjecturo eu. Não, vai todo mundo. Aí foi todo mundo. Quando foi todo mundo, Jesus olhou para o relógio. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Está marcando a hora 6ª. E quando está dando, pastor Daniel, a hora 6ª, lá vem ela. Balde na mão. Cabeça baixa. Olha para um homem cansado no poço e faz assim. Joga o balde e é surpreendida com a voz mansa e humilde de coração. A voz diz: me dá de beber. Ela faz. Me pergunte por quê. Porque quando Deus age, Ele nos surpreende. Quando ela pensava que ia voltar do mesmo jeito, ela ouve a voz mansa. Me dá água para beber. O coração dela faz assim, bu, bu, e bombeia traumas. Angústia. E ela diz: por acaso vocês judeus falam comigo que não sou samaritana? Jesus nem ouviu isso, porque o que não edifica não é para ser ouvido por crente. Eu fico interessante, lá eu ajudo meu pastor, ninguém vem me contar fofoca. Eu acho interessante, rapaz. Porque quando vem contar, eu disse, quem foi que lhe disse? Foi fulano de tal. Pô, vamos atrás de fulano de tal para esclarecer tudo. Com Deus não tem nada escondido. Desconfio de crente que diz assim: eu vou te contar, mas você não diz a ninguém. Aí você olha para ele e diga: se converta, porque o meu Deus não é de trevas, é de luz. Se tu soubesse quem é esse que fala contigo, tu pediria a ele água e ele te daria água viva. Eu não sei se você está prestando atenção, mas o relógio está tic-tac, tic-tac. E se você ver lá no Evangelho de João, você vai ver, e era isso a quase a hora 6ª. A hora 6ª é a hora dos samaritanos. É Deus procurando o trabalhador. É Deus procurando o trabalhador. A mulher traumatizada, 10 minutos de conversa, ela conhecia um pouquinho de Deus, e foi o suficiente. Quando Cristo vier, Ele me ensinará todas as coisas. Jesus fez: é esse que fala contigo. Ela fez, pegou o balde, esqueceu e foi trabalhar para Jesus. Venham ver, venham ver. Eu achei o Cristo na dispensação de Deus. E agora eu vou terminar. É acabado a hora da dispensação da lei. E começa a dispensação da graça.
Mas na parábola que a gente leu, ainda falta 2 horas. A outra hora é a hora 9. Se você vê lá em Atos, está lá. Um homem que ninguém conhecia. Ele era tido como imundo. Dava esmola e ajudava as pessoas sem conhecer o Deus de Israel. Jesus não é só da unida, é de todos aqueles que têm o coração voltado para Deus. Ele estava lá, quando de repente, se você vê lá, e perto da hora 9, um anjo aparece para ele e fala: Cornélio, as tuas orações têm subido ao trono de Deus. E Deus está lá, ó, com licença, pastor Jairo. Deus está lá assim, ó, fazendo isso aqui, ó, puxando a orelha de Pedro. Pedro está dormindo e está tendo um sonho. O céu se abre, animal impuro, e Deus dizendo: mata tudo e come. Ele não. Mata tudo e come. Eu não como porque eu sou judeu, eu não como coisas imundas. Ele disse: cala a boca, Pedro, não amaldiçoa aquilo que Deus purificou. Mata e come. O que tu está falando comigo? Hoje eu trago uma nova hora para a terra. A hora 9 é a hora dos gentios, porque veio para o que era seu, os seus o desprezaram, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes um poder, deu-lhes um poder, deu-lhes um poder, deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus. Pedro vai lá, aí o anjo diz: vai lá, encontra ele. Pedro foi lá, e ele foi batizado em nome de Jesus. É a dispensação da graça. O diabo está em parafuso. Eu gosto quando o diabo fica em parafuso. Ele fica correndo para um lado, não sabe para onde ir, que nem um leão bramando no meio da gaiola. É isso que Deus faz quando nós estamos na presença dele. Ele fica rugindo, mas não pode pegar você. Há um Deus poderoso sobre nós. Aí na graça o diabo fica em parafuso. Só que eu não sei se eu digo ou não digo. Ainda tenho mais um tempinho? Ele tinha um método adquirido ao longo de todo o tempo na terra. Me pergunte qual? O método de matar para acumular poder. Foi assim que ele construiu o império da morte. Quanto mais gente morria, mais fortalecia o império da morte. Deus não trabalha com império, Deus trabalha com reino. No império, você invade povos e transforma em escravo. No reino do Filho do amor de Deus, ele liberta da escravidão, dá o seu nome, batiza com o Espírito e leva em cativeiro, e tirou do cativeiro os cativos, e libertou, e deu dons. Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta as mãos. Rapaz, fica aí, levanta a mão ainda. Pronto. Desses que estão com as mãos levantadas, quantos têm o dom de discernir espírito? Continue com a mão levantada. Quantos aqui batizaram com o Espírito Santo? Levanta a mão de novo. Quantos interpretam línguas? Quantos profetizam? Quantos têm um dom de cura? Quantos têm um dom de maravilha? Você está perdendo tempo. Você está vindo na igreja. Aí virou angústia. Você tem que estar orando dizendo: Deus, eu já fui liberto, agora eu quero presente. Eu quero dons. E o que é que Paulo fala? Se você ora em línguas estranhas, ora também para interpretar a língua. Aí você fica só falando língua estranha e pronto. Não, nós temos que edificar a igreja. Aleluia. Eu sinto que Deus quer dar presentes aqui agora. Só aqueles que querem receber. Jesus desceu ao inferno para cumprir todas as coisas. E de lá Ele nos libertou para que nós fôssemos instrumento. Eu não sei qual é o dom que Deus está ministrando no seu coração. Pense nele agora. Tenha fé, irmão, tenha fé. Tenha fé. Precisa de movimento aqui. Chama os irmãos para cantar. Não, é só Bíblia. Pense agora.
pastor Daniel vai ministrar esta oração agora para recebimento de dons espirituais. Por quê? Porque eu senti que ele tem esta unção. Depois ele vai me devolver só um pouquinho para eu terminar, mas eu preciso fazer isso agora. Vai lá, homem de Deus. Levante as suas mãos na autoridade da palavra de Deus e no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra nos ensina a pedir e dar-se-vos. A partir desse momento, cada jovem, cada irmão, cada irmã que está nesse lugar será poderosamente usado nas tuas mãos, nos dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de curar, dom de pé, dom de operação de milagre e palavra de profecia, em nome de Jesus. Está sobre você, está sobre você, está sobre você. Senta mais um pouquinho que agora eu vou terminar. Talvez eu só 5 minutos, o pastor Jairo me deu um tempo aqui. Não, nós temos que respeitar, irmãos, a cultura do lugar, não podemos ultrapassar. Mas o relógio de Deus ainda está tic-tac, quem está ouvindo? Irmãos, é hora da graça de Deus. O diabo fica em parafuso, me pergunto por quê? Porque ele mata um crente no Coliseu, nasce 100. Ele mata 5, nasce 500. Ele mata 1000, nasce 100.000. Aí ele fica, como é que pode? Não está dando certo. Por quê? Porque Jesus implantou um princípio espiritual. Eu digo ou não digo? Se o grão de trigo que desceu do céu não morrer, fica ele só. Estou me arrupiando todo. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. Já mataram Jesus. Jesus deixou 12 homens cheios do poder. Mataram Tiago, levantou mais gente. Mataram Paulo, levantou mais gente. Mataram Pedro, levantou mais gente. E quanto mais matava crente, mais crente se levantava. E hoje nós estamos aqui para dar glória. Para dar glória. Para dar glória. O diabo entende que o problema então está na fé. E ele então se apropria do movimento, transformando a igreja em igreja apóstata romana. Ele tira o evangelho, que é quem dá fé, e empurra a idolatria, misticismo. E então chama a igreja e prostitui a igreja, chamada de a grande Babilônia no Apocalipse. Só que Deus deixou um homem antes, João, na ilha de Patmos. Ele estava preso no corpo, mas estava livre no espírito. Via revelações. E antes de ser preso na ilha de Patmos, já tinha alicerçado um homem chamado Policarpo. Diga Policarpo. Isso, é a hora nona, a hora dos gentios que se transformam. E depois disso então, Deus vai selecionando um grupo. Pega o Policarpo, vocês conhecem a história. Prendem ele numa fogueira. E lá na fogueira, parece que eu estou vendo Deus olhando para o relógio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Os homens querendo apagar o nome dele do livro da vida. E diziam, nega tudo que tu está pregando. E ele disse, como eu posso negar aquele que durante 84 anos nunca me negou? Eles tentam intimidar Policarpo por meio da crueldade. Pega então um manto preto, encomendando a alma dele para o inferno. E então vestem ele. E ele lá de cima grita, isso, façam isso mesmo. Enquanto vocês me vestem aqui com esse manto de desgraça, eu estou ouvindo um relógio lá em cima fazendo tic-tac, 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 tic-tac. Há uma veste branca para mim. Pegaram um manto, tipo aquele dos Clã Klux Klan, e botaram na cabeça preto, dizendo tua alma vai para o inferno. Policarpo gritava, isso, façam isso mesmo, porque eu não sou crente de movimento, eu tenho raiz no evangelho. Eu não sou crente de reteté, de emocionalismo. Pode botar na minha cabeça, eu sei em quem eu tenho crido. Enquanto você bota este manto de desgraça na minha cabeça,
Deus tem a coroa da vida lá em cima. Tic-tac, tic-tac. Matam ele, mas o relógio de Deus não para. A igreja católica toma conta do pedaço, mas o relógio não para. Tic-tac, tic-tac. Deus olha e procura mais um trabalhador. Eu digo ou não digo? João Rus. Avivalista, reformista. Bateu de frente com a igreja católica e disse: está tudo errado aqui. Jogaram ele lá também para ser queimado. Ele disse: pode queimar. Hoje vocês estão matando o ganso, porque Rus significa ganso. Mas daqui 100 anos, Deus levantar um cisne, e esse você não vai matar mais. 100 anos depois, está um cabra chamado Martim Lutero, na frente do palácio, lá na Alemanha. E ele está lá batendo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 95 teses, passando na cara do Papa e na cara do Imperador Romano. O justo viverá pela fé. Aí a igreja começa no tic-tac de Deus. É a hora 1/10, diga 1/10. A última hora. A hora dos últimos trabalhadores. E Deus não para. E depois de Lutero, a igreja católica vem com o... Pega pesado, Idade Média. Trevas. Bíblia em latim, né? Depois Lutero veio. Aí tentaram, a igreja começou a engatilhar calvinismo. Até hoje eles têm aí acreditar na predestinação, que loucura. Os batistas começam a batizar, já foi um ganho, mas perderam na Trindade. Mas Deus está lá, tic-tac, calma. Vocês estão meio devagar, ainda acham que eu sou uma Trindade, mas meu relógio está tic, tic, aí vem vindo. Aí quando chega, no início do século XX, 1900, está um camarada, cansado dessa paralisia do formalismo cristão, e abre um instituto bíblico, chamado Betel. É o meu... Tem um nome parecido com ele, só que eu sou Ribeiro, ele é Parham. Charles Parham. Começa a abrir a Bíblia, e Deus tic-tac, tic-tac. Atos 2. Esse movimento não foi só para aquela época. Esse movimento também é para vocês. Por que é que tu está pregando isso? Porque eu quero que você tenha raiz. Eu estou ensinando Bíblia, história da igreja, para ver se você se converte. Nós não estamos no movimento aqui, sem quer, sem pra quê, não. Aqui tem história, meu irmão. Aí ele começa. Aí uma irmãzinha. Parece, o pastor disse assim: as irmãs mais velhas desta igreja não puderam vir, porque elas estão muito cansadas. Mas se eu tivesse a oportunidade de só pegar na mão de uma delas e dizer: prazer, já vou satisfeito. Porque uma irmãzinha dessa, no Instituto Betel, de Charles Parham, estava assim, que nem você assistindo. E ele pregava: isso diz respeito a vós, aos que são depois de vós, a vocês, aos vossos filhos, e vocês profetizarão, falarão novas línguas. E a irmãzinha lá caladinha, o nome dela é Agnus. E ela então interrompe a escola dominical, levanta e começa a marchar na direção de Charles Parham. Charles Parham fica assustado, porque ele não esperava, mas a palavra de Deus pode muito em seus efeitos. Ela chegou e disse: Parham, põe a mão na minha cabeça, porque eu quero receber isso que está aí na palavra. Por que, Agnus? Porque eu quero ir para a China. Hoje você chama as pessoas para receber o Espírito Santo, ela vem só porque você chamou. Mas se você perguntar: por que você está vindo? Ela: não tem raiz. A primeira mulher que recebeu o reavivamento, que quebrou a Idade Média, sabia quem era, sabia de onde era e sabia para onde queria ir. Eu quero ir para a China. Parham pegou, botou a mão na cabeça dela e uma faísca de fogo incendiou a irmãzinha naquele dia.
Enquanto ela está lá, é a segregação lá nos Estados Unidos. Do lado de lá, tipo esta igreja, estava um jovem, filho de escrava, negro. Porque lá os cultos eram separados. Os brancos ficavam aqui e os negros ficavam no corredor. É o homem querendo separar Deus do homem. Mas na cruz, Deus quebrou a separação de dois povos, fez um. Não importa se é negro, não importa se é branco, não importa se é sulista, nordestino, nortista. Se você estiver pronto para ser um propagador do Espírito Santo, Deus vai fazer uma mistura espiritual e vai transformar nós em um só povo. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Termino agora. Está lá um homem chamado William Seymour. Talvez você só ouviu isso da Assembleia de Deus e acha que não tem nada a ver com você. Não, a história é nossa. William Seymour ouve, sai impactado, mas era negro. Deus disse, é o negro que eu quero. Reuniu na sua casa com alguns irmãos e começaram a orar. E o Espírito Santo, que acendeu uma faísca em Ágnos, já estava com a casa cheia do Espírito Santo. Eles vão numa igreja, estava abandonada pelos metodistas. É a famosa igreja da Rua. Ele está lá na Rua Azusa. E Deus começa a jorrar avivamento sobre a Rua Azusa. Uma rua da periferia de negros. Mas os brancos, nos seus carros importados, estavam parando na rua 132, se não me engano, e descendo e dizendo, eu quero o Espírito Santo. Agora escute o alerta que eu vou dizer para você. O movimento começou. Parham foi lá na Rua Azusa. E quando ele chegou lá, ele viu um movimento um pouco desordenado. Ele chamou o William Seymour e disse, Seymour, a gente precisa doutrinar o povo. A gente não pode deixar o movimento descontrolado. Seymour recusou e disse, o Espírito Santo, ele é livre para fazer o que quer. O Espírito Santo, irmãos, ele tem autonomia, mas nós temos o controle. Nós não podemos achar que nós somos um robô. O poder de Deus desceu, não estou vendo mais nada, me segura, me segura. Para, não é assim. E no movimento de William Seymour na Rua Azusa, começou a surgir profecias. Jesus vai voltar a tal data. Jesus vai voltar a tal data. E era só a carne. O movimento caiu em descrédito. Mas a chama não parou mais. E aí os avivamentos começaram. Vou terminar, segure mais um pouquinho. Ninguém pode parar o Espírito de Deus. Quem conhece aqui o nome da igreja do William Seymour? Ficou para trás. Mas quem conhece aqui, avivamento apostólico. O avivamento saiu na Rua Azusa. Pegou os metodistas, os batistas e todos que estavam abertos. Era o rio inundando toda a América. E começaram a surgir grandes movimentos. Entre ele, o movimento do arroio seco. Quem é que sabe aqui o que é arroio seco? Ninguém sabe o que é o arroio seco. É parte da sua história. Uma grande... Hã? Não entendi. A cidade do arroio seco. Vou terminar. E quando estava lá pregando, movimento para todo lado, um homem, Robert McAllister, antes de um batismo, toma a palavra e diz, atenção a todos, atentai para Atos capítulo 2, versículo 38, o batismo é em nome de Jesus, o batismo é em nome de Jesus. O irmão chamado John Shelp estava na multidão, e aquela palavra impactou John Shelp. E a Bíblia diz que depois daquela mensagem, o irmão Shelp foi para o quarto, o local onde eles estavam. E diz a história que ele começou a orar. A orar. Deus, o batismo é em nome de Jesus. O batismo é em nome de Jesus. E ele começou a madrugada inteira. Quando foi por volta de 6 horas da manhã, no meio do acampamento do avivamento mundial apostólico, o irmão Shelp sai correndo por todo o acampamento gritando, Deus me revelou, Deus me revelou, o batismo é em nome de Jesus Cristo.
Enquanto eu estava no quarto do pastor Ademar, recebendo esta mensagem, a minha mente estava assim. Eu dizia: Deus, por que tu queres que eu pregue deste jeito para esta igreja? Deus falou ao meu coração: porque ela é a IPUB matriz. Ela precisa de raiz, porque ela é a IPUB matriz. Ela precisa conhecer a história, o movimento que nos trouxe até aqui, porque foi aqui que um homem chamado Samuel Baker pousou primeiro em Montevidéu, no Uruguai, mas depois desembarcou aqui do lado, Porto Alegre, entrou neste lugar, e hoje nós estamos aqui. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, isso, levanta as mãos agora, que isso é pouco. O que é que você está ouvindo, pregador? Estou ouvindo assim, ó, tic-tac, tequetoshonde, comanassore, berefonde, comachore. O pai de família, que começou na madrugada, está hoje no alvorada, faltando 7 minutos para as 10. O relógio dele não é esse. Lá em cima está tic-tac. É a última hora. E ele está assim: cadê os trabalhadores da última hora? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Trabalhador está cansado, mas o espírito está pronto. Tic-tac, tic-tac. Quem aqui não vai morrer, não vai deixar este corpo ir para a sepultura, sem antes cumprir tudo que Deus projetou para você? Se tem alguém aqui com esse sentimento, saia agora do seu lugar e venha correndo para o altar, correndo. Tic-tac, 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 tic-tac. Está dando 10 horas e me disseram para eu não passar das 10, e eu não vou passar porque eu sou obediente. Você tem 6 minutos, tic-tac, para você fazer um ato que vai chamar a atenção de Deus. Isso. Pastor, não vai gritar, não vou mandar ninguém tocar. Quem quiser tocar, toque, mas eu não vou mandar. Porque o olhar de Deus está sobre o alvorada, nesta noite. Senhor, a igreja é tua, não é minha. Se o que eu preguei é verdade, e se foi tu que botou esta palavra na minha boca, eu peço a Tirichondehai. O Senhor disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou e volto. Enviarei o Consolador. Tic-tac, tic-tac. Como é que está a botija? Tic-tac. Como é que está a botija? Tic-tac. O pregador, eu cheguei aqui só pela misericórdia. Eu vim aqui só porque o irmão insistiu. A botija está pouquinha, é por isso que Deus te trouxe aqui. Tic-tac, tic-tac. Pega a botija agora, pega a botija agora. Se abre para Deus. Se quiser levantar as mãos, levanta. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se quiser chorar, chora. Qualquer ato seu aqui, Deus vai interpretar como uma abertura da botija. Abra. Tic-tac. O azeite que veio para 5 virgens, tinha para 10, tinha para 20, tinha para 30, tinha para 1000. Onde tem azeite não acaba.
O que Deus quer saber é se tem espaço para te encher. Tem espaço? Isso, já tem pessoas aqui. Isso. Você é livre. Em nome de Jesus. As cadeias que te prendiam está caindo agora. Tic-tac, 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 tic-tac. Sinta elas caindo aí. Fica à vontade. Minhas lamparinas, sai aí, tem? Sabe essa? Minhas lamparinas. É a 10ª hora, é a sua última hora, é a hora dos trabalhadores. Jesus tem galardão, mas antes tem que ter trabalho. Eu vou terminar. Os pastores estão passando aí por você. Eu ouso dizer que tem pessoas que estão vendo a África, tem pessoas que estão vendo a Índia. É o trabalho de Deus. Vamos lá, irmãs. Se for para começar, comecem. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Deus está escolhendo jovens aqui esta noite. Deus está escolhendo jovens aqui. Isso, jovem. Vem trabalhar, vem trabalhar, vem trabalhar, vem trabalhar. Sai da internet e vem pra Bíblia. Sai da internet e vem pra Bíblia. Sai do WhatsApp. Sai do TikTok. Eu imaginava que era lindo assim. Isso, irmão, vai. Que era lindo assim. Oh, Deus. Meu noivo. Elas são virgens. 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 Bora. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Isso. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Está em qualquer outro lugar,
mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Queria estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer